Varsóvia. Um passeio pela capital quase sempre esbarra na lembrança de alguma tragédia, como este monumento, que lembra os poloneses que tentaram fugir para o leste quando começou a invasão nazista. Foram assassinados pelos russos. A invasão alemã, em 1939. Estas cenas são reais, filmadas durante a guerra. Os poloneses galopavam contra o inimigo, que chegava de motos e tanques, centenas. E logo os nazistas conduziram os judeus da cidade para o gueto, onde morreram mais de 450 mil. Em outra praça, monumento que lembra o levante, a revolta que aconteceu dentro do gueto. Ele foi construído com o granito que Hitler havia encomendado para erguer o Monumento da Vitória. Pertinho dali, restos da estação de onde partiam os trens para o campo de extermínio de Treblinka, a 100 quilômetros de Varsóvia. Hoje, pela cidade, como se fossem totens, os rostos dos poloneses que morreram na luta contra os nazistas durante o levante de Varsóvia. Aconteceu há 60 anos. Existe, é claro, o monumento aos heróis do levante de Varsóvia. Ele tem 80 anos e fez parte das tropas que enfrentaram os nazistas em Varsóvia em 1944. Foi uma das batalhas mais violentas da Segunda Guerra Mundial. Durou 63 dias, morreram 150 mil civis, 40 mil soldados poloneses e 25 mil alemães foram mortos ou feridos. Este aqui é um lugar muito importante, pois era aqui que viemos buscar as armas lançadas pelos aviões aliados. Eles utilizavam aviões que partiam da Itália. Mais de 250 pilotos morreram ajudando Varsóvia. Ele mostra a placa que testemunha a utilização dos esgotos pelos soldados poloneses para enganar os nazistas. Às vezes, demoravam até 6 horas para percorrer 2 quilômetros de esgoto. Hoje, é difícil de imaginar. Outro monumento aos soldados que reconstruíram as pontes sobre o rio Vístula. Mais um aos soldados que tentaram desarmar milhares de minas que os nazistas espalharam pela cidade. Mais de 700 soldados morreram nessa missão. Quando Hitler percebeu que as suas tropas teriam de abandonar Varsóvia, pois o exército russo se aproximava, ele mandou destruir a cidade. Ao contrário do que aconteceu em Paris, as tropas alemãs que estavam aqui obedeceram. E a capital da Polônia ficou reduzida a isso. O Palácio Real, hoje, está perfeito, como antes da guerra. Mas ele foi bombardeado pelos nazistas, virou uma ruína. Mas os funcionários tinham escondido muitos elementos do palácio. E foi isso que permitiu a completa reconstrução. Agora que a reconstrução já está concluída, a gente pode perceber como foi preciosa aquela ideia dos funcionários de guardarem pedacinhos quando já tinham medo do que ainda era uma ameaça da Alemanha. Por exemplo, esse castiçal original foi um que foi guardado e ele serviu de modelo para reconstruir todos os outros, como esse aqui, que parece mais novo e tal, mas já é a partir do único que eles guardaram. E aqui, nesse relógio, está registrado o momento em que o relógio parou, às 11 horas e 15 minutos, quando caiu a primeira bomba nessa cidade, em 17 de setembro de 1939. E tem mais. Quando os russos expulsaram os nazistas, os poloneses imaginaram que tinha chegado, enfim, a liberdade. Mas Stalin impôs a ditadura comunista. Hoje, este monumento lembra as milhares de pessoas que morreram na luta contra a ditadura de Moscou, entre 1944 e 1956. Agora, Varsóvia é uma cidade bonita, cheia de parques enormes, tem até gôndolas. Mas é fácil entender porque os poloneses não esquecem daqueles que morreram em nome da liberdade que existe hoje. O Me Leva à Polônia continua. Na terra do Papa, a receita do docinho que ele adora. Przed Bożym Narodzeniem.